capítulo 6, o Cristo Consolador, Instruções dos Espíritos, o Advento do Espírito de Verdade, item 6. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho lhes dizer que elevem sua resignação à altura de suas provas, que chorem, pois a dor foi consagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois os anjos consoladores virão enxugar suas lágrimas. Trabalhadores, traçai vosso sulco, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho de vossas mãos fornece o pão terreno a vossos corpos, mas vossas almas não estão esquecidas. Eu, o divino jardineiro, cultivo-as no silêncio de vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso, quando o fio da vida escapar de vossas mãos e os vossos olhos se fecharem à luz, sentireis surgir e germinar em vós minha preciosa semente. Nada está perdido no reino de nosso Pai. E vossos suores, vossas misérias, formam um tesouro que deve vos tornar ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desprovido dentre todos vos será talvez o mais resplandecente. Eu vos digo em verdade, aqueles que carregam seus fardos e que assistem os seus irmãos são meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina espírita, que acaba com o erro das vossas revoltas e que vos ensina o objetivo sublime da provação humana. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos elimine vossa inveja. Contra os ricos do mundo, que frequentemente são os mais miseráveis, pois suas provas são mais perigosas que as vossas. Estou convosco e meu apóstolo vos esclarece. Bebei da fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, para vos lançardes um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou simples e ignorantes, para vos tornar perfeitos, e quer que vós modeleis a vossa frágil argila, a fim de serdes os artesãos de vossa imortalidade. Vou pedir a todos mais uma vez, ouçam, reouçam, assistam, reassistam, leiam, releiam o capítulo 6, o Cristo Consolador, neste momento que estamos vivendo, e sempre que for necessário. Sempre que vos sentirdes aflitos, veja, o Espírito de verdade, a gente sabe que é Jesus. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Quantos de nós não nos sentimos pobres deserdados? Jesus não veio passar a mão na cabeça de ninguém. Veja, eu venho ensinar e consolar. Venho lhes dizer que elevem sua resignação à altura de suas provas. Quanto mais provas, mais resignação precisamos ter. Que chorem, pois a dor foi consagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois os anjos consoladores virão enxugar suas lágrimas. Então, caso estejamos sofrendo e sintamos a necessidade de chorar, podemos chorar à vontade, mas precisamos esperar no sentido de esperançar, de ter esperança, porque os anjos consoladores virão enxugar suas lágrimas, nossas lágrimas. Trabalhadores, lembrando que no livro dos Espíritos nós temos lá explicando sobre a lei do trabalho. E lembrando que todos trabalham, até os passarinhos trabalham, não? Então, nós não podemos nos tornar-nos ociosos, que é mais uma lembrança muitíssimo importante neste momento que estamos vivendo. Para aqueles que estão em isolamento completo, para aqueles que não trabalham com home office, para aqueles que não trabalham em alguma das
das profissões ou dos lugares que não pararam, tá? Traçai vosso sulco. A gente não deve parar de trabalhar nunca. Existem diversas formas de trabalho. Recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho de vossas mãos fornece o pão terreno a vossos corpos. Não podemos, somos espíritos em um mundo material. E não ao contrário, tá? Somos espíritos que vivemos num corpo no momento. Então, evidentemente que precisamos do pão terreno para esse corpo material. Mas vossas almas não estão esquecidas. Eu acho interessante porque eu entendo que quem trabalha e quem faz o bem não será esquecido do Pai. Eu, o divino jardineiro, cultivo-as no silêncio de vossos pensamentos. Então, quando estamos trabalhando, Jesus, por intermédio dos seus, cultiva as nossas almas no silêncio dos nossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso, quando o fio da vida escapar de vossas mãos e os vossos olhos se fecharem à luz, sentirei surgir e germinar em vós minha preciosa semente. Então, quando desencarnarmos, sentiremos o que conseguimos almejar diante dos ensinamentos de Jesus, diante do carinho e de toda a atenção que Jesus nos deu e nos tem dado. Nada está perdido no reino de nosso Pai. Gente, muito importante. Vamos repetir? Nada está perdido. E vossos suores, vossas misérias formam um tesouro que deve vos tornar ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desprovido dentre todos vós será talvez o mais resplandecente. Vocês se recordam de uma frase que Jesus dizia quando esteve encarnado muitas e muitas vezes? Meu reino não é deste mundo. Eu acredito que quando ele foi, inclusive, contestado, né, por Pôncio Pilatos, ele disse, meu reino não é deste mundo, né? Aqui está mais uma afirmação disto, né? Os nossos tesouros, talvez a gente não os amealhe aqui, mas do outro lado, onde a luz substitui as trevas, né? E onde o mais desprovido dentre todos vós talvez será o mais resplandecente. Me lembra da história de Lázaro. Essa história fica muito viva na minha mente, porque recentemente eu assisti vários desenhinhos das histórias, entre aspas, bíblicas, né? Com o meu filho. E então ficou assim, é muito lúdico e é fácil da gente interpretar e aprender com as coisas lúdicas. Lázaro era muito pobre, Lázaro sofreu muito, Lázaro esteve muito enfermo, tinha chagas e tudo mais. E Lázaro saía a pedir comida nas portas de um grande rico, mas assim, um homem com muita comida, uma casa muito grande e tudo mais. E esse rico se recusava a dar as sobras ao Lázaro. Ele chegava a jogar no chão, dar para os cachorros, mas não queria dar para o Lázaro. Ele tinha um empregado que estava sempre tentando levar ao Lázaro, que chegou inclusive a ser açoitado, né? Apanhou do rico, porque o rico não queria que desse as sobras ao Lázaro. E Lázaro desencarnou no portão do rico e imediatamente foi socorrido, amparado, encaminhado pelos anjos, pelos benfeitores espirituais. E ele foi direto para, encaminhado direto ao pai Abraão, né? Que essa era a crença principal de todos da época. O rico, logo em sequência, desencarnou também, né? Segundo consta, o cavalo se assustou com a cobra, caiu, morreu.
e o rico supostamente foi parar no fogo do inferno, né? Então, o rico olhou bem para cima e viu Lázaro junto de Abraão e pediu água, que tinha muita sede. E Abraão disse: mesmo que a gente quisesse chegar até você, não tinha como, porque nós estamos muito longe. Bom, e Lázaro em seguida foi recepcionado, abraçado, etc., por Jesus. De uma forma bem simples, essa é a historinha aí. Bom, vejam que Lázaro imediatamente foi socorrido por bons espíritos e foi recepcionado, entre aspas, como um rei. E o rico foi tratado como um Hellis mortal por aí, como se fosse um escravo ou qualquer coisa do gênero. Por quê? Porque não amealhamos moedas para este mundo. Precisamos do pão material? Sim. Mas o mais importante é o tesouro que a gente constrói do outro lado. Eu vos digo em verdade, aqueles que carregam seus fardos e que assistem os seus irmãos são meus bens amados, meus bem-amados. Veja, carregarmos os nossos fardos, trabalharmos com as nossas provações, superarmos as nossas provações e assistirmos aos nossos irmãos. De que forma? Tem outro capítulo, né, Fora da Caridade não há salvação, que esclarece várias formas de caridade que a gente pode fazer. A gente pode assistir ao nosso irmão, às vezes pelo nosso próprio trabalho material. Por exemplo, como advogada, eu acabo assistindo a muitas pessoas, acabo auxiliando-as a solucionarem os seus conflitos, né? Médicos acabam assistindo muitas pessoas, auxiliando a administrar, melhorar a saúde, às vezes até conseguir a cura, não? E professores, não? Auxiliam muitas pessoas disseminando conhecimento. E por aí vai. Muitas vezes a gente consegue assistir os nossos irmãos dentro dos nossos próprios trabalhos do dia a dia. E às vezes a gente tem que fazer isso nas horas extras, nas horas vagas. Instruí-vos na preciosa doutrina espírita que acaba com o erro das vossas revoltas e que vos ensina o objetivo sublime da aprovação humana. Ele falou lá em cima em resignação. Então, nós temos que matar a nossa revolta. A nossa revolta advém do nosso orgulho, do nosso ego, ok? Do nosso egoísmo. Nós temos que nos resignarmos, mudarmos de vida, ambicionarmos mudar de vida, sim, mas temos que ter aceitação para as dificuldades que enfrentamos. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos elimine vossa inveja contra os ricos do mundo, que frequentemente são os mais miseráveis, pois suas provas são mais perigosas que as vossas. Inveja em relação aos ricos. Eu fiz uma palestra, não sei se já está nesse canal ou não, que fala sobre inveja. E às vezes a gente acha que nós não sentimos. E quando a gente vai estudar a inveja, a gente descobre que muitos de nós a sentimos. Cada um a sua prova, né? E tem um outro capítulo do Evangelho, Não Deveis Servir a Deus e a Mamon, que fala a respeito das provas da riqueza. Então, elas são muito maiores do que quem está na pobreza. Estou convosco e meu apóstolo vos esclarece. Bebei da fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, para vos lançardes um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou, simples e ignorantes, para vos tornar perfeitos, e quer que vós modeleis a vossa frágil argila, a fim de serdes os artesãos de vossa imortalidade. Então, mais uma vez, a morte não existe. A fonte viva do amor, só o amor que resolve tudo.
cativos da vida, preparai-vos cativos da vida. Eu falo o tempo inteiro que a encarnação funciona como se fosse uma prisão, uma escola, um internato, um hospital, na qual estamos também internados. É um ensino, um tratamento, uma reprimenda. E quando nos desligarmos no momento certo, sem adiantarmos esse desligamento, nos lançaremos livres e alegres no seio daquele. Fomos criados simples e ignorantes, mais uma prova aqui disso, para vos tornar perfeitos. Classificação dos espíritos, não? Vamos elevando, né, até chegarmos aos espíritos perfeitos. Vamos evoluindo. E quer que vos modeleis a vossa frágil argila, a fim de serdes os artesãos de vossa imortalidade. O que faremos com o que estamos aprendendo? O que faremos quando estivermos do outro lado? O que faremos no restante da nossa vida? Moldamos isso diariamente. Por isso que precisamos modificar os nossos pensamentos, ter fé, ter resignação e trabalhar pela nossa evolução e trabalhar sempre além da caridade, que mais uma vez é falado aqui. Excelente para o momento que estamos vivendo também, não? Resignação, trabalho sempre, amor, assistência, caridade. Que a paz do Divino Amigo Jesus esteja com todos nós.